Olá, meu nome é Selene Candian. Eu quero te dar as boas-vindas ao canal do CACD Inglês aqui no YouTube. Eu sou professora de língua inglesa já há mais de 20 anos e ofereço cursos preparatórios para as provas de língua inglesa do CACD há 10 anos. Eu resolvi fazer esse canal aqui no YouTube para compartilhar com você algumas dicas relevantes para a sua preparação para as provas de língua inglesa do CACD. Então, quinzenalmente, eu vou publicar aqui nesse canal alguns vídeos de dicas relacionadas às provas tanto de primeira quanto de segunda fase de língua inglesa do CACD. Então, no nosso vídeo de tips de hoje, eu quero conversar um pouco com você a respeito de linguagem na prova de língua inglesa discursiva. Nesses 10 anos que eu tenho de experiência com a preparação de candidatos para a prova de língua inglesa discursiva do CACD, parece existir um certo denominador comum na produção escrita, tanto dos candidatos que se preparam para a prova discursiva de inglês, quanto dos candidatos que de fato fazem a prova discursiva de inglês do CACD. E esse denominador comum é uma tentativa de utilizar uma linguagem mais sofisticada, mais rebuscada, com o intuito de impressionar a banca examinadora e dessa forma conseguir obter mais alguns pontos valiosos na avaliação das tarefas que compõem a prova discursiva de língua inglesa. A dica que eu vou te dar hoje aqui nesse vídeo é justamente a respeito de como esse tipo de expediente, de tentar utilizar uma linguagem mais rebuscada, mais sofisticada, na verdade, não tem muito como gerar frutos, não tem muito como te dar pontos extras na prova de língua inglesa de segunda fase. Eu tenho a impressão de que essa tentativa de utilizar uma linguagem mais rebuscada, mais sofisticada, está relacionada a um quesito que existia na prova de língua inglesa de segunda fase e que se chamava qualidade da linguagem. O quesito qualidade da linguagem era avaliado na tarefa da redação, da composition. A tarefa da redação valia 50 pontos, como vale hoje, mas o quesito organização do texto e desenvolvimento do tema valia 20 pontos, o quesito correção gramatical e propriedade da linguagem valia 20 pontos também, e havia um terceiro quesito chamado qualidade da linguagem, que valia 10 pontos. Como que era avaliado esse quesito? O examinador avaliava as escolhas lexicais feitas pelo candidato na escrita da sua composition e ia colocando um tick ao lado das linhas onde ele encontrava escolhas lexicais que ele achava apropriadas, e depois ele dava ou uma nota global relacionada à avaliação dessas escolhas lexicais ou atribuía meio ponto para cada uma dessas escolhas lexicais, a depender do ano de aplicação da prova. Então, esse quesito qualidade da linguagem, na época em que ele existia, acabou fazendo com que muitos candidatos achassem que a utilização daquelas palavras, daquelas expressões, daqueles itens lexicais que foram ressaltados como positivos, né, pelo examinador, faria com que a utilização daqueles mesmos itens lexicais nas suas redações também traria necessariamente pontos positivos nesse quesito qualidade da linguagem. Em primeiro lugar, isso não era verdade na época em que existia o quesito, porque não é porque um candidato utilizou aquele item lexical que no seu texto o item lexical também vai ser utilizado apropriadamente, né? E em segundo lugar, e mais importante, esse quesito não existe mais. Esse quesito qualidade da linguagem não existe mais desde o CACD 2017. A partir do CACD 2017, a tarefa da composition continuou valendo 50 pontos, como você sabe, mas o quesito
organização do texto e desenvolvimento do tema passou a valer 25 pontos e o quesito correção gramatical e propriedade da linguagem passou a valer os outros 25 pontos. Então, não existe mais um quesito qualidade da linguagem sendo julgado na tarefa da composition da prova de inglês de segunda fase. Então, não há mais como ganhar pontos relacionados a esse tipo de expediente de melhorar a sua linguagem, rebuscar a sua linguagem, tornar a sua linguagem mais sofisticada na forma como, se a gente considerar os critérios de correção que de fato existem na prova nos últimos anos, né? E a gente pode pensar isso para todas as tarefas que compõem a prova de língua inglesa de segunda fase. Por exemplo, a tarefa Translation Part B, que é a tarefa da versão. O que é que vai ser avaliado? São 5 pontos referentes ao quesito fidelidade ao estilo do texto-fonte. Ou seja, você rebuscar a sua linguagem ou não, aqui não tem impacto positivo. Afinal, o que é avaliado nesse quesito é se você consegue manter o estilo do autor do texto-fonte. O outro quesito que é avaliado na tarefa da versão é o quesito correção gramatical e propriedade da linguagem. Nesse quesito, que vale 10 pontos, você começa com 10 pontos. Quando a sua folha de respostas ainda está em branco, você tem todos esses 10 pontos nas suas mãos e aí, conforme você vai cometendo erros, você perde meio ponto a cada erro. Ou seja, no quesito correção gramatical e propriedade da linguagem, não há como ganhar pontos. A única coisa que é possível é perder pontos. E na tarefa da versão, pelo menos foi assim na prova de 2019, o candidato perde meio ponto a cada erro cometido. Então veja como não há como ganhar pontos na tarefa da versão utilizando esse expediente de rebuscar a linguagem. A mesma coisa acontece na tarefa do summary, né? A tarefa do resumo. São 5 pontos relacionados à capacidade de síntese e concisão, sua capacidade de resumir o texto que foi apresentado ali na prova, e são 10 pontos relacionados à correção gramatical e propriedade da linguagem. Mais uma vez, quando sua página está em branco, você tem todos esses 10 pontos na tarefa resumo. Conforme você vai produzindo o seu resumo e a banca examinadora vai identificando erros, você perde 0,35 ponto para cada erro na tarefa resumo, no que diz respeito ao quesito correção gramatical e propriedade da linguagem. Pelo menos foi assim que foi avaliada essa tarefa em 2019. Então veja que no resumo também não há muito como ganhar pontos utilizando esse expediente de rebuscar a linguagem. E a mesma coisa para a tarefa da redação. São 25 pontos destinados à organização do texto e desenvolvimento do tema. Não há muito como ganhar pontos nesse quesito no que diz respeito a rebuscar a linguagem. Eu já vou fazer um comentário sobre estilo, que é uma das coisas que são avaliadas dentro desse quesito organização do texto e desenvolvimento do tema. Mas o outro quesito, que é correção gramatical e propriedade da linguagem, também a mesma coisa que eu disse para as outras tarefas. Você começa com os 25 pontos, todos nas suas mãos, e vai perdendo 0,67 ponto a cada erro que você comete. Então, no quesito correção gramatical e propriedade da linguagem, a única coisa que pode acontecer é perder pontos. Então, utilizar uma linguagem mais rebuscada não vai te ajudar a ganhar pontos. Na verdade, o que isso pode fazer é aumentar as chances de você perder pontos. Ah, professora, mas e estilo? Não é possível ganhar pontos relacionados a estilo? Bom, na tarefa da redação, no quesito organização do texto e desenvolvimento do tema, é avaliado estilo. No ano de 2018, por exemplo, a gente viu que estilo, a avaliação do estilo valia 2
dos 50 pontos que valem a redação. Mas o estilo que é avaliado e que a banca examinadora espera para a tarefa da redação na prova de inglês de segunda fase não tem nada a ver com rebuscamento, não tem nada a ver com sofisticação nas escolhas lexicais. O estilo que é esperado pela banca examinadora é um estilo mais formal, um estilo de um texto de tipo acadêmico, como a própria banca examinadora já comentou mais de uma vez em respostas a recursos interpostos por candidatos, né? Aqui você tá vendo uma resposta que o examinador escreveu para um candidato que recorreu no que diz respeito à pontuação de estilo, e o examinador escreveu texto formal de cunho acadêmico. É isso que a banca espera em termos de estilo. Não é rebuscamento, não é sofisticação, é um texto que tem uma linguagem formal, ou seja, o registro não pode ser informal, o registro deve ser de neutro para formal, e que transcorra como um texto acadêmico, no qual, como você sabe, não há rebuscamento de linguagem. Então, se você faz uso desse tipo de expediente, de rebuscar a linguagem pensando em termos de estilo, é preciso pensar que o estilo deve ser adequado à expectativa que a banca tem nessa tarefa da composition. O que ela quer é um estilo que não seja informal e que seja mais acadêmico. E como eu disse também aqui nesse nosso vídeo, muitas vezes na tentativa de utilizar uma linguagem mais rebuscada, sofisticada, você acaba aumentando as suas chances de erro. Eu quero ler aqui para você um comentário da própria banca examinadora, também em resposta a um recurso que foi interposto a respeito da qualidade da linguagem de um dos textos desse candidato na prova de 2013. A banca examinadora escreveu assim: "Many of the attempts to employ more sophisticated language resulted in inadequate collocations." Então, veja como a própria banca examinadora tem a percepção da tentativa de utilização de uma linguagem mais rebuscada, e a própria banca examinadora diz: muitas das tentativas de utilizar uma linguagem mais sofisticada acabam resultando em erros de collocation, né? Erros relacionados a escolhas lexicais que não são convencionais, que geram combinações que não são convencionais. Então, a dica que eu tenho para você aqui nesse vídeo de hoje é: não se preocupe em rebuscar a sua linguagem em nenhuma das tarefas da prova de língua inglesa de segunda fase, prova de língua inglesa discursiva, porque não há como ganhar pontos com isso, né? Eu costumo dizer para os meus alunos do curso regular que tira melhores notas na prova de língua inglesa não quem ganha mais pontos, mas sim quem perde menos pontos. Isso não é uma coisa só que eu penso. O Bruno Berrettini, camponês do Brasil, que foi o candidato que obteve a maior nota na prova de inglês de segunda fase, né, no ano passado, no CACD 2019, escreveu assim numa entrevista que ele me concedeu a respeito da sua preparação para as provas de língua inglesa do CACD. É melhor escrever um texto com menos palavras e expressões tidas como chiques e mais direto ao ponto a querer florear demais. Neste caso, corre-se o risco de produzir um texto confuso e, sobretudo, de usar palavras cuja collocation nada tem a ver com as outras palavras escolhidas. Então, veja que essas são as palavras do candidato que obteve a maior nota na prova de língua inglesa no CACD 2019. Ele obteve a maior nota porque ele optou por não correr esse tipo de risco, para não perder pontos, não na tentativa de ganhar mais pontos, mas na tentativa de não perder muitos pontos.
Bom, eu espero que você tenha gostado dessa primeira dica aqui no canal do CACD em Inglês e se você tem interesse em conteúdos relevantes para sua preparação para as provas de língua inglesa do CACD, eu quero sugerir que você visite a plataforma cacdinglês.online. É a minha plataforma de videocursos. Nela você já vai encontrar 2 videocursos disponíveis. Um videocurso chamado Argumentative Essay, no qual eu falo sobre a tarefa da composition, da prova de inglês de segunda fase, e o outro videocurso que se chama Noun Phrases, no qual eu falo sobre como evitar aqueles frequentes erros no uso dos artigos na sua produção escrita em língua inglesa e também erros relacionados ao uso do caso possessivo na língua inglesa, do genitive case. E eu ainda estou preparando um terceiro curso que vai ser lançado agora em abril, um curso a respeito de connectives, como utilizar de forma correta connectives na sua produção escrita para a prova discursiva de inglês. Então, muito obrigada pela sua atenção. Daqui a 15 dias tem vídeo novo por aqui e caso você queira mandar alguma dúvida, algum comentário, pode comentar aqui ou então me enviar por e-mail a sua dúvida no contato@cacdinglês.com.